Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje um tema bem interessante aqui. Vamos falar sobre os cicatrizadores personalizados. Para quem, tanto para quem faz a cirurgia quanto para quem faz a prótese, é realmente um tema muito legal. Eu acho que um dos temas que mais representam a ligação entre a prótese e a cirurgia. A gente está já... É bom que as pessoas tenham entendido cada vez mais o quanto é que a prótese precisa trabalhar junto com a cirurgia. E eu acho que o cicatrizador personalizado é um dos links mais interessantes que representam essa nova forma da gente trabalhar a prótese, a implantodontia, em benefício de resultados naturais, em benefício de resultados cada vez mais próximos do que a natureza criou e que nós, com muita humildade, tentamos copiar. Então eu vejo que o cicatrizador personalizado é um tema bem legal, que vai ajudar muito vocês. Tem muitas dicas interessantes na live de hoje e eu queria que vocês ficassem bem atentos aí, porque com certeza dominar essa técnica significa melhorar muito seus resultados, potencializar seus resultados na sua prática clínica. Então eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua rotina. O protesista sempre se acostumou a trabalhar depois que a cirurgia é feita. Só que você vai ver que nesse procedimento dos cicatrizadores personalizados, o protesista trabalha no momento da cirurgia. Isso muda muito, porque agora a prótese passa a guiar a cicatrização dos tecidos. E isso é muito interessante do ponto de vista de que a prótese agora, com esses procedimentos feitos durante a cirurgia, acabam encurtando muito o caminho da reabilitação. Então, por isso é muito importante entender que o momento em que a prótese atua, eu gosto muito de dizer que a prótese atua antes, durante e depois da cirurgia cada vez mais. E quando os implantodontistas entenderem que, na verdade, é a prótese que guia o posicionamento dos implantes, é a prótese que guia, que determina o que vai ser feito na cirurgia. A prótese precisa ser feita antes da cirurgia, a prótese precisa ser planejada antes da cirurgia. O protesista precisa trabalhar muito antes da cirurgia. E isso vai fazer muita diferença na vida dos pacientes, vai evitar muitos erros que a gente infelizmente tem visto com cada vez mais frequência. São problemas básicos de planejamento, mas que fazem com que os problemas aconteçam, fiquem mais evidentes na hora da prótese, na hora da cirurgia. Esses problemas não são tão críticos, mas o problema é você pegar aquele paciente que já fez a cirurgia e você acaba tendo muita dificuldade, e muitas vezes você até inviabiliza a prótese por conta de uma cirurgia feita sem planejamento protético prévio. Então entender que a prótese funciona antes, precisa trabalhar no planejamento da cirurgia, é muito importante. Eu vejo aqui na Fuji, hoje a gente passou um dia todo aqui trabalhando aqui na clínica, a gente faz muito implante aqui, muita prótese sobre implante, muito protocolo. E hoje a gente fez uma reunião com o laboratório. Uma das principais questões que a gente conversa com os dentistas aqui é rolete de cera. Rolete de cera, prova dos dentes antes da cirurgia, rolete de cera até depois da cirurgia, quando você não tem um guia multifuncional. E o quanto o rolete de cera é importante e quanto ele, infelizmente, ele ainda é negligenciado, especialmente quando a gente tenta ensinar isso para o nosso aluno na graduação. A gente fala para ele que ele precisa aprender prótese total, ele precisa aprender a fazer dentadura, ele tem que aprender a fazer rolete de cera, ele tem que aprender a provar dentes. Mas ele fala assim, não, eu quero fazer prótese sobre implante, eu quero fazer laminados, eu vim focado na estética. Rolete de cera está ali, tudo da estética está ali nos roletes de cera. Então é impressionante você ver o quanto isso é importante na implantodontia básica, porque rolete de cera, montagem de dentes é planejamento de estética, linha média, plano oclusal, dimensão vertical, está tudo ali. E quando você entende isso, é que você começa a acertar a cirurgia, você começa a acertar a prótese
e tudo fica muito melhor, tá? Agora, um dos exemplos importantíssimos da integração entre a prótese e a implantodontia é o que vocês vão ver aqui. Deixa eu ver, eu deixei alguns slides, como da outra vez também, alguns slides separados. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Vamos ver. Só testando aqui. Aí, legal. Beleza. Ó, que imagem, né? Cada imagem. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Aí, Rodrigo, eu não falei que fica um pouquinho distante. Ó. Pronto, já puxei aqui. Legal. Ó, vou ajustar aqui. Para quem está entrando aí agora, olha só essa imagem. Dá vontade de deixar essa imagem de pano de fundo, né, do celular, do computador, né? Para quem faz implante, para quem faz prótese sobre implante, esse é um resultado muito legal que a gente espera da prótese sobre implante, né? Do resultado de uma cirurgia, né? Perfil de emergência. Então, quando a gente fala de cicatrizador personalizado, a gente vai falar, sem dúvida nenhuma, de perfil de emergência. Então, para quem está entrando aí, olha só que legal, gente. Não seria interessante, não seria bom se a gente pudesse trabalhar todas as nossas próteses com esse perfil de emergência? E se eu te disser que esse perfil de emergência ele não foi obtido com várias sessões de condicionamento gengival, aquela técnica que você desparafusa o provisório, acrescenta resina e aí depois volta o provisório sobre o implante, aperta a gengiva para você conseguir fazer ela espirrar ali para a área de papila, para criar uma papila, para criar um perfil de emergência. Você vai fazendo isso em uma série de sessões, dói pra caramba, seu paciente sente aquele incômodo porque aquilo pressiona a gengiva. Isso é muito demorado, isso vai te tomar pelo menos 3, 4 sessões clínicas só de condicionamento gengival do seu provisório para que você consiga esse perfil de emergência. Agora, se você domina a técnica dos cicatrizadores personalizados, você no dia da cirurgia, depois de colocado o implante, se você faz prótese, implante, melhor ainda, coloca o implante, coloca um cilindro provisório, faz o cicatrizador personalizado, faz aquele perfil de emergência e você simplesmente deixa a gengiva cicatrizar e ela vai cicatrizar seguindo esse perfil de emergência, seguindo essa anatomia que você determinou ali no dia da cirurgia. Isso é fantástico, é muito mais fácil, um procedimento só e melhor, o seu paciente nem percebe o que aconteceu, porque é um procedimento muito tranquilo, é um procedimento de pós-operatório muito tranquilo. Se você segue todas as etapas de fazer uma extração atraumática, extrair as raízes sem destruir o septo, sem destruir as paredes ósseas, coloca um implante bem centralizado e faz o cicatrizador personalizado, isso te possibilita, inclusive, o preenchimento do gap com biomaterial, que era algo que a gente sempre tentava fazer antes, mas como você tinha dificuldade em coaptar as bordas, você também tinha dificuldade em preencher esse gap com biomaterial, porque você tinha medo desse gap vazar ao longo da cicatrização, porque você tinha dificuldade em coaptar as bordas. Então, o fato de você utilizar o cicatrizador personalizado possibilitou também a preservação alveolar com a utilização dos biomateriais. Então, pense numa cirurgia extremamente conservadora, uma cirurgia flapless, onde você remove as raízes, principalmente seccionando as raízes para que você consiga tirar as raízes com muito cuidado, preservando o septo ósseo. Você, na região posterior, na região de molares principalmente, extrair o molar hoje em dia é muito diferente do que a extração que a gente fazia na época da faculdade, né? Na época que você aprendeu, que você pegava um fórceps ali, extraía o molar e ele vinha com as 3 raízes e o septo ali dentro no meio das 3 raízes, né? Hoje em dia a extração, a gente prefere cortar a coroa, trabalhar só com as raízes, a gente secciona as 3 raízes e remove as 3 raízes separadamente, sem retalho, de preferência uma cirurgia flapless, porque você não quer nem descolar aquelas papilas, você não quer nem que esse retalho, você não quer expor, a gente não quer expor a estrutura óssea. Então você faz uma extração extremamente cuidadosa, flapless, removendo as raízes individualmente, preservando o que você tem de septo ósseo, para que você consiga posicionar o implante ali, ancorado no septo. Isso
é o primeiro passo para que você consiga um bom resultado protético depois. Então você instala o implante, preenche o gap com biomaterial e faz o seu cicatrizador personalizado. Para quem está acostumado a fazer um provisório imediato sobre o implante, é a mesma técnica. Você considera que um cicatrizador personalizado nada mais é do que um provisório. Imagina que você tem ali no molar um provisório, uma coroa provisória, que você corta esse provisório no nível gengival. Por quê? Porque num implante colocado no septo ósseo de um molar, você não pode ter uma carga imediata. Então o que você vai fazer? Você vai cortar aquele provisório no nível ósseo e pronto, no nível gengival, e pronto, você já tem o perfil de emergência que você precisa, sem que você tenha a incidência de cargas sobre esse implante. Então, isso facilita demais. Se você tiver na sua cabeça que um cicatrizador personalizado nada mais é do que uma coroa provisória cortada no nível gengival, você já entendeu todo o conceito do que é. Tá? Você pode instalar o implante, fazer o cicatrizador personalizado e antes de parafusar o cicatrizador personalizado sobre o implante, você faz o preenchimento dos gaps com biomaterial. Tá legal? Eu vou mostrar ao longo da live, eu estou só esperando o pessoal chegar aí. Se vocês tiverem dúvidas aí, já vão colocando, porque eu vou passar ao longo da live o passo a passo de como a gente vai construir um cicatrizador personalizado, como a gente precisa fazer o perfil de emergência do cicatrizador personalizado. Vou mostrar um vídeo como a gente vai fazer, mas se você quer facilidade, você vê a aula no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, toda segunda-feira tem uma aula nova. E a aula dessa semana é a aula de cicatrizadores personalizados. A gente sempre tem a live na quinta-feira da aula que foi colocado lá no canal do YouTube na segunda-feira. Então só vai lá no YouTube, escreve lá Daniel Hiramatos, você acessa o canal, se inscreve e você vê várias aulas que já tem lá. E a aula dessa semana é a aula sobre cicatrizadores personalizados. Todo passo a passo, inclusive com o vídeo da cirurgia, tá lá, beleza? Se você também estiver aí assistindo, pega essa setinha aí e manda para alguém que você conhece e que com certeza gosta desse tipo de imagem aqui. Olha lá que bacana. É isso que eu quero, tá? E eu tô te falando que essa imagem é uma imagem que eu fiz 3 meses depois dessa cirurgia dos 2 press. Os 2 press foram extraídos, foi colocado o implante imediato, o implante Cone Morse, e o cicatrizador personalizado sobre cada implante desse aí. Certo? E aí 3 meses depois você remove o cicatrizador personalizado, você vê essa imagem. Quem é que não quer trabalhar com um perfil de emergência desse? Quem é que não quer ter esse perfil de emergência nos seus casos? O importante é que esse perfil de emergência foi obtido em uma única sessão. Tá legal? Uma única sessão no dia da cirurgia. Porque o grande problema, gente, olha lá essas imagens aqui, que interessante. Isso é o que a gente sempre fez. A gente sempre conseguiu fazer, a gente começou a conseguir colocar implantes dentro do septo de um molar ou de um premolar. A gente começou a trabalhar com a implantodontia em alvéolo fresco, a implantodontia trabalhada dentro de alvéolos pós-extração. Só que o que acontecia? Colocávamos cicatrizadores convencionais e depois do período de osseointegração que a gente tinha isso daqui, olha. Um colabamento de toda essa estrutura natural, esse perfil de emergência natural que o nosso dente tinha. A gente tinha áreas de papila que agora são áreas extensas de tecido e um tecido difícil de condicionar. E o que a gente fazia agora? O protesista agora tinha que se virar para sair de um perfil de emergência desse e voltar para esse aqui, olha. Tá? E nunca a gente conseguia. O que normalmente acontecia é que você tinha um perfil de emergência que você ia ali judiando do seu paciente, várias sessões você ia mudando o provisório e fazendo o seu provisório ficar cada vez mais espesso ali. E aí o que você fazia? Você tentava condicionar esse tecido, mas você não conseguia porque aqui você já havia acontecido o colabamento dessas paredes. Então era muito difícil você conseguir devolver, depois que você perdeu, depois que esse perfil, que houve o colapso todo dessa anatomia, você conseguir devolver essa anatomia aqui, que ela aconteceu, ela se moldou ao redor de um cicatrizador pré-fabricado, você devolveu o perfil de emergência para essa situação inicial, certo? Então, como eu já falei, se você for muito bom, você consegue deixar igual ao que a natureza criou, tá? Esse é o nosso objetivo, deixar igual ao que a natureza criou.
Só que só quem tem um molar unitário na boca sabe a dificuldade que é. E o implante unitário na região de molar, ou seja, aquele paciente que tem vários dentes naturais, mas que tem um implante na região de molar, e normalmente na região dos primeiros molares, que são os dentes mais restaurados na boca das pessoas, porque são os dentes permanentes que rompem primeiro na boca da criança, aquele dente rompe numa fase onde a criança tem vários dentes descidos e rompe um dente permanente ali no meio deles, os pais não estão atentos, a criança acaba estragando aquele dente, e normalmente os primeiros molares são os dentes que a gente mais substitui por implantes. Então a pessoa que tem uma coroa unitária sobre implante na região de molar, onde ela foi feita sem esse cuidado de se manter, de se preservar o perfil de emergência do dente natural, sabe o quanto é sofrido você ter um dente onde tudo que você come acumula ali embaixo. Por que isso acontece? Por que o implante unitário na região de molar é uma das reabilitações que mais geram queixas dos nossos pacientes? Vocês sabiam disso? Implante unitário na região de molares é uma das reabilitações que mais geram insatisfação por parte dos nossos pacientes. Porque talvez se você tivesse na sua boca um molar unitário com aquele perfil de emergência em formato de coração, sabe? Onde você tem aquela oclusal grande do molar e quando chega perto do implante ele vai estreitando e fica fininho. Por quê? Porque ele tem que sair fino lá de baixo. Porque quando você fez o implante, você colocou um cicatrizador estreito. E aí toda a gengiva colabou e a partir dali você não consegue voltar para aquele perfil de emergência natural que o seu dente tinha. Então aí você faz aquele molar com formato de coração, onde ele tem um pescocinho fino e depois ele vai abrindo e chega no formato do molar. Mas o que acontece, quem tem um molar unitário sobre o implante na boca sabe o que eu estou falando. Tudo que você come acumula ali embaixo, porque você tem um triângulo muito grande abaixo do ponto de contato. Aí seu dentista fala, não, mas olha aqui, ó, o fio dental passa com resistência. Por que você está reclamando? Porque o alimento entra pelos lados, porque você tem um espaço muito grande, porque você perdeu o perfil de emergência. E o ponto interessante a se falar é que esse perfil de emergência ele pode ser preservado em uma única exceção, em um único momento, que é no dia da cirurgia. Se você não aproveitou esse momento, depois você vai correr atrás do prejuízo. E a prótese começou a trabalhar no momento da cirurgia, principalmente para que os protesistas parassem de correr atrás do prejuízo da cirurgia. E o que é protesista correndo atrás de prejuízo da cirurgia? É essa imagem aqui, olha só, gente. Cirurgia foi feita, não foi feita preservação alveolar, não foi feito cicatrizador personalizado, foi feito simplesmente um implante e um cicatrizador. A gengiva colaba e aí aqui o protesista começa a correr atrás do prejuízo da cirurgia. Tá? Faz o provisório, condicionamento gengival, judia do paciente, ainda assim não consegue devolver o perfil de emergência natural. E aí reabilita o molar do paciente, o molar unitário, partindo de um perfil de emergência assim. E aí é o paciente sofrendo e reclamando a vida inteira de alimento que acumula. E você com certeza sabe o que eu estou falando, para quem tem mais experiência sabe o que eu estou falando, de paciente de consultório que reclama todo dia para a gente, porque aquele molar acumula alimento. E aí já não tem mais o que fazer. É muito difícil você voltar a conseguir aquele perfil de emergência que a natureza criou e que a gente não conseguiu preservar. Então pensem sempre nisso. Toda vez que você trabalha com implantodontia, principalmente trabalhando com preservação alveolar, se você for muito bom, você consegue preservar o que está. Você consegue evitar perder. Se você for muito bom, você consegue isso. Ganhar, gente, muito difícil, muito complicado. Agora o que a gente pode fazer sim, e os cicatrizadores personalizados vão te possibilitar isso, é evitar que você tenha um problema de perder esse perfil de emergência. Olha só, uma outra imagem do que a gente fazia antes. O que a gente fazia antes era isso aqui também, olha. Vocês conseguem enxergar aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aí nos comentários aqui, fique à vontade que eu já vou tentando responder aí ao vivo para vocês, tá legal? Então, olha só, o que nós temos nessa imagem aí? Nós temos a sequência do que a gente fazia antes, tá? Que a gente começou quando começou a trabalhar com implante imediato pós-extração, né? Extraímos o dente, preservamos ali septo, fazemos uma perfuração dentro do septo e aí colocávamos o que a gente tinha. A gente tinha cicatrizadores pré-fabricados. Algumas empresas
nos forneciam um cicatrizador mais largo, que era legal, entendeu? A gente colocava aqui, mas olha só o gap que nós tínhamos, tá? Ficava esse gap e ninguém sabia o que fazer com esse gap em volta do cicatrizador pré-fabricado. Ou seja, você tinha o cicatrizador e você tinha espaço sobrando. O que você faz com esse espaço? Ah lá, descola a gengiva da mucosa alveolar, puxa para cima do implante para tentar fechar e mesmo assim não consegue fechar totalmente e a gente ficava aí super preocupado pensando o que podia acontecer, já que a gente não conseguiu captar as bordas, se aquilo ali não podia contaminar e a gente ia perder o implante, podia haver uma comunicação bucosinusal, podia virar o caos. E aí você ficava pensando, por que eu não fiz só a extração do dente, deixei cicatrizar como eu sempre fiz e depois eu fiz o implante, certo? Então, esse foi o período de transição, quando a gente começou a querer colocar implante dentro de alvéolo pós-extração, só que a gente não sabia que a prótese poderia e deveria trabalhar nesse momento, porque aí você ia encurtar o caminho em muitas etapas, ia conseguir uma prótese muito melhor e o seu paciente ia ficar muito mais feliz. Lembrando de novo, gente, o objetivo da implantodontia é fazer uma prótese bem feita. Por isso que a prótese deve ser pensada antes da cirurgia e não tem o que mudar em relação a isso, certo? O objetivo da cirurgia é viabilizar uma prótese. O objetivo da cirurgia é dar condições para que a prótese agora trabalhe no momento da cirurgia, trabalhe junto com a cirurgia, para que você tenha resultados de prótese melhor. Porque no final das contas, o que o paciente reclama é da prótese. No final das contas, o paciente reclama para o protesista. Por isso que nada mais justo do que o protesista atuar antes da cirurgia, fazendo o planejamento da prótese antes da cirurgia, gerando um guia cirúrgico que precisa ser usado no dia da cirurgia e trabalhando no momento da cirurgia, logo após a instalação do implante, fazendo ou um provisório em carga imediata ou, quando isso não é possível, um cicatrizador personalizado. Certo? Dúvidas aí até agora? Então olha lá, o que a gente sempre fez a vida inteira foi isso aqui. Ó. Isso aqui, esses slides que eu estou passando, é um resumo da aula da semana de segunda-feira, que a gente colocou lá no canal do YouTube. Escreve lá no YouTube Daniel Hiramatsu, tem o canal lá, se inscreve no canal e aí você vai ver várias aulas da aula que a gente colocou nessa segunda-feira. Toda segunda-feira tem aula nova. E a aula dessa semana de segunda-feira foi sobre cicatrizadores personalizados. Então, os cicatrizadores fizeram com que a gente evitasse essa situação aqui. Colocar o cicatrizador menor, o cicatrizador pré-fabricado, e não saber o que fazer com esse gap. Agora a gente sabe o que fazer. Algo muito melhor do que descolar o retalho e puxar aquele retalho para cima do implante com o cicatrizador. O que é que nós vamos fazer agora? Olha só que interessante aqui, ó, olha essa imagem. Tenho isso daqui, implante colocado, olha só, em verde aqui, eu tenho aqui a circunferência do meu cicatrizador pré-fabricado e depois aqui o meu cicatrizador, ele tem provavelmente o mesmo diâmetro do implante, ele tem 5 milímetros de diâmetro, o meu alvéolo tem 10 milímetros de diâmetro. O que eu faço com essa diferença? O que eu faço com esse buraco? Né? Olha só aqui a primeira imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, o cicatrizador personalizado. Isso é o cicatrizador personalizado, a imagem clínica e radiográfica do que vem a ser o cicatrizador personalizado, nada mais é do que um cilindro provisório que você vai parafusar na cabeça do seu implante e a partir desse cilindro provisório você vai construir em resina, e eu recomendo muito que vocês utilizem uma resina fotopolimerizável para fazer isso. Vocês vão ver no vídeo o porquê que a resina fotopolimerizável é melhor para você fazer isso. E você vai fazer com essa resina um perfil de emergência exatamente igual ao de um provisório, exatamente igual ao da coroa definitiva que você quer fazer sobre esse implante. E aí você parafusa esse cicatrizador personalizado sobre o rebordo, sobre o alvéolo, e ele vai funcionar também como se fosse uma rolha, um tampão. Então, uma forma mais simples da gente chamar o cicatrizador personalizado é de tampão, né? Porque ele funciona dessa forma, ele faz um tampão no rebordo, na embocadura ali do rebordo, e ele segura
tudo ali embaixo dele. O que ele segura ali? Ele segura coágulo, ele segura o biomaterial que você vai colocar, muito provavelmente você vai querer preencher com biópsia todo esse espaço que existe entre o seu implante e a tábua óssea ao redor do implante, aquele gap que ficou, você preenche com biose ou com outro biomaterial que você esteja mais acostumado. Aquilo vai ficar misturado com coágulo e o seu cicatrizador personalizado funciona como um tampão, ele veda tudo isso, ele mantém tudo em posição. Ao mesmo tempo que você pensa, já que ele está segurando tudo em posição, aquilo tudo vai cicatrizar, vai se diferenciar em tecido gengival, exatamente seguindo o formato que você quiser, que você estabelecer ali no momento de confeccionar esse seu cicatrizador personalizado. E aí nós vamos falar de área crítica e subcrítica. O que é isso? A área crítica é aquela que fica em contato com a borda do seu rebordo, né? E a área subcrítica é aquela que fica embaixo, que vai ficando cada vez mais fina. Então você entendendo isso, você entendendo esses conceitos, você vai saber como desenhar esse perfil de emergência, como que ele sai a partir da cabeça do implante e como ele faz a transição até encostar nas bordas do seu rebordo, funcionando como um tampão, certo? Isso é importante para gerar esse vedamento, prender e segurar esse biomaterial que você vai preencher ali, e esse perfil de emergência vai fazer com que os tecidos gengivais cicatrizem do jeito que você quiser. Não é mais agora a prótese pressionando os tecidos para que eles se afastem e você faça um condicionamento gengival. Agora a prótese chega no dia da cirurgia e você fala através da prótese: olha, a gengiva precisa cicatrizar desse jeito. E você faz isso no momento da cirurgia, e se tudo correr bem, se você fizer tudo direitinho, olha lá, depois da fase de ossa-integração, tira o cicatrizador personalizado, você vê essa imagem, dá até vontade de chorar, o protesista chora quando vê essa imagem, tá? Por quê? Porque o protesista sabe que vai conseguir, o que ele precisa agora é fazer uma transferência, utilizando um transfer personalizado, para que o laboratório consiga copiar exatamente esse perfil de emergência na prótese definitiva que ele vai fazer, tá? Não adianta nada trabalhar o perfil de emergência no cicatrizador personalizado e depois não conseguir transmitir essa informação, passar essa informação de como é a anatomia que o seu técnico deve seguir para fazer a prótese definitiva, tá? Então isso daí é um tema da outra aula que eu vou falar para vocês, que é a aula de como personalizar um transfer de moldagem sobre implante. Uma vez que você conseguiu esse perfil de emergência maravilhoso, que a gente sabe fazer agora através dos cicatrizadores personalizados, como é que você vai colocar um transfer ali nesse implante e vai conseguir copiar exatamente esse perfil de emergência que você conseguiu no cicatrizador personalizado, para que você possa, na sua moldagem, passar essa informação para o laboratório para que ele te mande uma coroa cerâmica que encaixe exatamente seguindo esse perfil de emergência que você fez no seu provisório ou no seu cicatrizador personalizado, tá? E aí você vai assistir a aula de como você vai personalizar o transfer de moldagem, que parece simples, mas você tem várias sequências que você precisa seguir para que você consiga transmitir para o laboratório, para que ele faça exatamente igual ao perfil de emergência que você fez no cicatrizador personalizado, que ele consiga reproduzir isso na cerâmica na hora de fazer o definitivo, certo? Mas entendam que vale a pena, não tem como você pensar numa reabilitação de molar sem que você pense nesse procedimento quando você vai fazer um implante imediato na região de molar, né? A Natália entrou aí agora, a Natália é professora do nosso curso, e eu lembro que uma vez ela perguntou para ele, falou assim: Daniel, mas e quando a gente tem um rebordo já cicatrizado? Dá para fazer implante e com cicatrizador personalizado, quando eu faço um implante no rebordo cicatrizado? Dá para fazer cicatrizador personalizado sem ter o alvéolo? Dá. Isso é muito legal. Quando você tem um alvéolo, quando você tem um rebordo cicatrizado, você faz a incisão, rebate o retalho, coloca o implante, você desenha na mão um cicatrizador personalizado, você desenha um formato mais ou menos parecido com o tamanho do molar que você precisa, ou do pré-molar que você precisa, e sutura o retalho. Ao invés de você suturar o retalho ao redor do cicatrizador pequenininho, que é o cicatrizador pré-fabricado, sutura o retalho em volta do cicatrizador grande que você fez.
E faz, se você tiver habilidade, e por isso que é importante o protesista trabalhar, você ter habilidade de prótese na hora da cirurgia, porque você vai trabalhar o perfil de emergência e vai desenhar um perfil de emergência no formato de um molar. Só que aí você não vai ter o rebordo para poder copiar o formato do rebordo, você vai ter que criar. Então você vai ter que ver, de acordo com o posicionamento do implante, você vai ter que calcular mais ou menos o tamanho que é um molar ali naquela região do pescoço, naquela região da porção gengival, desenha o perfil, o formato do seu molar, faz um perfil de emergência até o implante e depois sutura. A hora que você rebater o retalho, a hora que você for suturar o seu retalho, você vai suturar ele em volta daquele cicatrizador personalizado que você fez. E aí essa gengiva cicatriza com o formato de um dente, de um molar. Isso é muito melhor, isso é muito melhor. Aí, Natália, porque você consegue adiantar muito a prótese, você consegue fazer uma prótese muito melhor para o seu paciente. Eu fico só imaginando, a gente dá trabalho, porque você já tá ali tendo que pensar na cirurgia. E aí você já fez a cirurgia, o que você quer fazer é terminar e suturar o quanto antes. E aí você pensa assim, putz, eu ainda tenho que pegar um cicatrizador, eu tenho que pegar um cilindro provisório, fazer esse formato em resina, e aí depois eu tenho que trabalhar o perfil de emergência, cortar o cilindro, suturar em volta. Isso dá muito mais trabalho. Dá realmente. Tem muita gente, quando você começar a fazer o cicatrizador personalizado, escuta o que eu estou te falando, quando você for fazer o seu primeiro cicatrizador personalizado, você vai demorar muito mais para fazer o cicatrizador personalizado do que para extrair o dente, colocar o implante e colocar o biomaterial, tá? Isso é fato, isso vai acontecer. Mesmo se você for um protesista, o seu primeiro cicatrizador personalizado vai demorar mais do que o cirurgião demorou para colocar o implante, tá? E isso, eu entendo que por isso fica difícil você conseguir incorporar isso na sua rotina de implantodontia rápida, que você faz um implante em 5 minutos, em 10 minutos. Mas o importante é que você entenda, se fosse na sua boca, o que é que você gostaria? Você conseguiria perder mais meia hora, mais uma hora que seja para fazer um cicatrizador personalizado, mas para ter um perfil de emergência que você consegue comer qualquer coisa sem que metade fique preso ali naquele espaço, tá? É isso que você tem que pensar. Você vai investir meia hora a mais para fazer o seu cicatrizador personalizado, mas você vai garantir o resto da vida do seu paciente de tranquilidade, onde ele vai ter um dente na boca dele que é um implante, mas que ele não vai saber a diferença para um dente natural, tá bom? Isso é o que você tem que pensar. Tudo que a gente faz é isso. A gente perde 5 minutos a mais fazendo um guia cirúrgico, a gente perde meia hora a mais fazendo um cicatrizador personalizado, mas isso faz diferença pelo resto da vida do seu paciente, tá bom? O que eu digo, isso daqui, olha, é o tempo que você vai investir, tá? Vai te custar talvez o dobro ou até mais do que isso de tempo de cirurgia, porque você vai fazer cirurgia e prótese no mesmo dia. Mas lá na frente você vai economizar, porque você vai economizar muitas sessões de condicionamento gengival para que você tenha um perfil de emergência minimamente adequado. Você vai economizar muitas sessões do seu paciente reclamando para você que tudo que ele come acumula naquele molar porque você perdeu o perfil de emergência que você precisava ter, tá bom? E aí, um detalhe muito interessante, por que a gente vai fazer o cicatrizador personalizado em resina flow, em resina fotopolimerizável? Uma das grandes vantagens é a sua radiopacidade. Olha só que interessante, eu posso colocar o cicatrizador personalizado e eu posso fazer uma radiografia e eu vou conseguir pela radiografia identificar o perfil de emergência que eu tenho. Idealmente, o meu perfil de emergência que eu tenho deve pensar e deve permitir um espaço biológico suficiente para que eu não tenha compressão e perda da crista óssea, das cristas ósseas adjacentes. Então, isso você consegue, quando a gente faz com acrílico, né? Como que é uma radiografia de um provisório de acrílico? Você só vê o tubo do cilindro, né? Você não vê o material. Então, pensem sempre nisso. O seu cicatrizador, se ele for feito de resina fotopolimerizável, ele é um material radiopaco. Você pode tirar uma periapical que ele vai aparecer na radiografia e você vai conseguir avaliar esse perfil de emergência como você fez em relação ao osso que está ali em volta, em relação ao dente vizinho. Isso é muito legal. E quando você fala de resina fotopolimerizada, você fala de um material muito mais limpo, muito mais fácil de trabalhar, muito mais rápido, porque você coloca a luz e ele fotopolimeriza. E outra coisa, eu vou sugerir que você utilize a resina Flow.
E a resina Flow tem uma grande vantagem, como ela não tem carga, tem muito pouca carga, o seu polimento é muito fácil. Então você tem um provisório, um cicatrizador personalizado extremamente polido, tá bom? E se você sabe que você tem um cicatrizador provisório, um cicatrizador personalizado polido, você sabe que os tecidos vão responder bem, tá? Não adianta esperar que a sua gengiva responda desse jeito aqui, olha, depois de 3 meses, não adianta você esperar encontrar essa gengiva se você fez um cicatrizador ou um provisório que tem a sua superfície que vai ficar em contato com essa gengiva totalmente áspera. Então não adianta você esperar esse resultado, porque não vai ter. O que vai acontecer é aquela situação onde você remove o provisório e imediatamente a gengiva começa a sangrar, e a sangrar porque você não tem uma lisura, um polimento dessa superfície, tá? A gente sabe que a gengiva responde à qualidade do provisório que foi feito ali, certo? E se o seu provisório não tiver uma lisura, não for extremamente polido, esquece. Você não vai ter uma resposta dos tecidos gengivais como você está vendo ali nessa imagem, como você viu nessa imagem, tá bom? E o que eu quero que vocês vejam, olha, essa imagem do cicatrizador personalizado, tá? Vou levantar aqui um pouquinho para você ver. É isso daqui. Esse é o perfil de emergência que você precisa pensar quando você for fazer um cicatrizador personalizado. Isso aqui é um implante de conexão interna, o análogo dele está aqui, o análogo é esse azul. E o que é importante você observar? Que o perfil de emergência ele não começa a abrir a partir da cabeça do implante. Normalmente, o primeiro milímetro a partir da cabeça do implante ele é reto, certo? Se você utiliza um implante Cone Morse, isso é mais fácil, porque ele naturalmente já é switch, ele já é mais estreito do que a plataforma do implante. Mas se você utiliza um implante de hexágono externo e hexágono interno, você precisa entender que toda a prótese ela vai começar paralela, ela vai começar reta, em relação ao diâmetro do implante, no primeiro milímetro, tá? Isso por quê? Porque normalmente o nosso implante ele vai estar um pouquinho infraósseo. E você conseguir começar a sua prótese com um perfil de emergência mais reto, como está aqui, significa que você vai ter menos problema no encaixe de osso ao redor da plataforma do implante, tá? Olá, Daniel, boa noite. Tem um caso para fazer onde eu preciso extrair o 26 e o 27. Há perda óssea entre eles, na crista óssea. Mesial do 26 e 27. Praticamente não houve perda. Tá? Se você vai trabalhar numa situação onde você já tem perda óssea, você pensa se essa perda óssea é possível que você consiga, no momento da cirurgia, reconstruir essa perda óssea com o biomaterial, tá? O que é interessante é que se você não tem um rebordo, você não tem uma crista, um alvéolo íntegro, você pode reconstruir o que você perdeu através do preenchimento com biomaterial e o cicatrizador personalizado, tá? O cicatrizador personalizado é o que vai te dar maior chance de conseguir resolver um caso assim. Mas lógico, se você vê que o caso é desfavorável, a gengiva ao redor desse alvéolo é muito ruim, o seu implante não travou muito bem, é uma área de risco, seu paciente não é colaborador, você sabe que ele fuma ou ele tem algum problema sistêmico, não tem todas as situações favoráveis, gente, pensa, faz uma preservação alveolar, só extrai o dente, preenche com biomaterial e sutura, faz da maneira tradicional, tá? Mas eu estou falando de casos que são muito favoráveis, tá? E normalmente você vai pegar situações de alvéolos que não tem tantas destruições ósseas assim, tá legal? São casos realmente mais favoráveis, casos onde você consegue preservar um septo, onde você tem um pouquinho de osso na região apical para que você consiga um mínimo de travamento para o implante. Senão você vai somar um monte de risco, né? Porque a implantodontia dentro de um alvéolo fresco já é mais arriscada do que você esperar o rebordo cicatrizar e fazer um implante, né? Porque normalmente você extrai um dente que provavelmente deve ter alguma lesão. Então pensa nisso, você já está trabalhando dentro de um rebordo com um risco mais alto, porque você muito provavelmente vai ter que corretar uma lesão que existe ali, já é uma área mais arriscada, é uma área de difícil, onde o implante dificilmente trava, porque você tem escassez de osso, você ainda vai fazer a prótese no mesmo dia, vai colocar biomaterial, se o seu paciente não for muito colaborador, se você realmente não dominar, melhor então você fazer da maneira tradicional, tá bom? Mas pense que realmente você pode ter sim um resultado de prótese no final das contas bem pior, tá bom? Então todo esse esforço que a gente tem e todo esse risco que a gente assume
é pensando no benefício final do paciente, mas é um risco sim, tá? Ainda mais considerando que você já parte, já começa a cirurgia com algumas áreas onde você teve perda óssea, tá legal? Às vezes você precisa reconsiderar se talvez seja interessante fazer isso, tá? E aí você falou da situação de fazer 2 dentes, o 26 e o 27. Aí vão ser 2 cicatrizadores personalizados. Será que vale a pena? Entendeu? Eu estou falando de cicatrizador personalizado para um dente, tá? Para um molar unitário, porque realmente é uma situação mais tranquila, certo? Você vai utilizar uma área mais controlada, um alvéolo só para tomar conta, um cicatrizador personalizado só para fazer. Começa assim, tá? E aí você depois evolui para mais coisas. E aí, quando você tiver desafios maiores, por exemplo, isso é interessante, né? Eu tenho 2 molares para fazer. Como é que eu faço cicatrizador personalizado? Aí você começa a trabalhar, a utilizar, a pensar que você pode ter uma ajuda muito interessante, que é a tecnologia, né? Hoje em dia, com o digital, com as impressoras, o que você pode fazer? Você pode imprimir um cicatrizador e já deixar isso pronto para quando você fizer a cirurgia. Você pode fazer uma cirurgia guiada, tá? Ou você pode pelo menos ter cicatrizadores impressos prontos, onde você só vai adequar essa anatomia do cicatrizador impresso que você fez para esse implante que você vai colocar, tá? Tudo isso você pode trabalhar muito tranquilamente. Você tem essas possibilidades que você pode utilizar, tá legal? O implante que eu vou utilizar, que eu vou preconizar, normalmente quando você trata de implantes unitários, né? Pense muito na conexão do implante, tá? Eu recomendaria uma conexão interna, uma conexão de cone Morse. Mas você pense só uma coisa, quando você tem uma região de alvéolo, você muito provavelmente não vai ter muita disponibilidade de óssea em altura. E pense que normalmente o cone Morse precisa ficar um pouquinho mais enterrado. Às vezes você não tem altura óssea para enterrar o cone Morse e fazer aquele perfil bonito que o cone Morse precisa, tá? Então aí, às vezes, uma conexão interna seria interessante, porque você não precisa afundar tanto o implante e você tem uma conexão confiável para fazer um implante unitário, tá legal? Isso é um tema muito legal que dá conversa aí para 3 horas de live, e tem a aula que eu já gravei em relação aos tipos de conexão e quais são as características de cada uma delas, tá legal? Mas sem dúvida nenhuma, e normalmente os casos de molares unitários, onde eu fiz cicatrizador personalizado, normalmente são implantes de hexágono de conexões internas, tá? Onde eu não preciso enterrar tanto, porque normalmente eu não tenho osso apical e eu consigo uma conexão confiável para fazer um dente unitário sobre o implante, certo? Poderia utilizar o hexágono externo? Até poderia, mas você pensa que das 3 é a conexão que mais solta quando ela é feita uma reabilitação unitária, tá bom? Por isso que eu recomendo que você faça um implante de conexão interna, tá? Esse que você está vendo aqui é um implante da Nobel, um Nobel de conexão interna, ele é um triângulo interno, tá bom? Mais dúvidas aí em relação aos cicatrizadores personalizados? Quem quiser enviar aí. A gente tem muita coisa interessante no canal do YouTube já. Acho que já são 6 aulas. Muitas aulas práticas de conteúdo que você consegue aprender e colocar em prática no dia seguinte na tua clínica, tá? Dúvidas que eu, como protesista, implantodontista, sempre tenho, e que as aulas vão te ajudar a resolver esses problemas, tá? Professora Evelyn, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui. Todos nós aqui aprendemos muito com você e eu te agradeço aqui ao vivo por tudo que você nos ensinou e nos ensina todo dia, tá bom? Então, o que eu acho que é uma oportunidade muito legal é que você consiga acompanhar esse conteúdo que tem no canal, porque eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar isso na sua rotina clínica, você vai se identificar com os problemas que a gente fala ali no dia a dia e em todas as aulas que você vai ver ali, tá? Porque são aulas feitas por protesistas, por implantodontistas como eu, que apanham todo dia como você e que precisam resolver situações clínicas dos pacientes mais exigentes, tá legal? Eu estou falando hoje de cicatrizador personalizado, um procedimento que ele vai atrasar a sua cirurgia, vai demorar mais para você fazer a sua cirurgia, mas que vai gerar um benefício muito grande, vai tirar da tua vida, vai diminuir muito aquele paciente que reclama daquele molar que você fez unitário e que acumula alimentos toda vez que ele come.
Tá legal? Ah lá, e o biomaterial não escapa pela margem do cicatrizador. Se você trabalhar bem o perfil de emergência e fazer com que ele encoste bem nas margens do seu alvéolo, quando você não faz uma cirurgia com retalho, você faz uma cirurgia flapless, você tem uma boa característica de perfil gengival ao redor desse alvéolo, o biomaterial não vai escapar. Mas aí você fala assim, mas eu fiz o cicatrizador, ficou um gapzinho, a gengiva é muito flácida, o que você faz? Faz uma sutura. Tá? O que você pode fazer? Você pode fazer 2 pontos simples na mesial e na distal do cicatrizador personalizado e depois você faz um X passando por cima do cicatrizador personalizado. E esse X, quando você aperta a sutura, ele inclusive traz um pouco das margens gengivais para próximo, para cima do cicatrizador personalizado. E isso melhora muito. Foi? O vídeo pausou aqui. Ok? Vocês estão me escutando? Tá? Então, a sugestão que eu acabei de dar: sutura em volta do cicatrizador personalizado, na mesial e na distal, na região de papila, se você porventura descolou, faz um X em cima do cicatrizador personalizado para esse X tracionar a gengiva para cima do cicatrizador personalizado, tá? Isso é fantástico, é muito legal, só que em muitas situações, quando você domina a cirurgia de extração de dente flapless, né, nem sutura você precisa, né? Pensa nisso, que além de uma boa... de melhorar muito a prótese final, ainda economize com fio de sutura aí, tá vendo? Nem precisa suturar quando você pega o jeito de fazer cicatrizador personalizado e pega o jeito de extrair o dente do paciente sem descolar tecido, tá legal? Mas dá sim para suturar. Lá na aula do YouTube sobre cicatrizador personalizado, tem um caso lá onde foi feito uma extração, mas precisou rebater o retalho, e o que você faz? Você coloca o cicatrizador personalizado e sutura em volta dele, tá bom? Fica maravilhoso. O importante é não deixar gap para o biomaterial não escapar, certo? Agora, eu quero mostrar para vocês o vídeo do passo a passo de como é feito o cicatrizador personalizado, tá? Eu quero que você veja aqui, essa live vai ficar gravada, tá, gente? E é um conteúdo muito rico que tem aqui, tá? Coisas que eu demorei anos para aprender, para poder desenvolver e para poder conseguir fazer isso muito rápido, tá bom, gente? Para mim, o cicatrizador personalizado fica pronto muito rápido, porque eu já tenho muita prática disso. Mas eu vejo que tudo é curva de aprendizado, tá legal? No começo isso vai te atrapalhar demais, você vai achar que não vale a pena porque atrasou muito sua cirurgia, mas quando você vê o resultado final da prótese, você vê que vale muito a pena, tá bom? Caê, seja bem-vindo, prazer ter você aqui, faz tempo que eu não te vejo. Olha lá o vídeo então do passo a passo da confecção de cicatrizador personalizado. Olha isso daqui, você imagina, foi feito no manequim porque é muito difícil filmar isso na boca, tá, gente? Filmar um molar na hora da cirurgia na boca é difícil, então eu reproduzi isso aqui no manequim, tá vendo? Olha, eu tenho aqui o espaço correspondente ao meu alvéolo, as bordas do alvéolo e um implante colocado ali no meio do alvéolo, e aqui essa parte ao redor você considera que é o biomaterial, tá? Eu vou dar play aqui no vídeo e aí você vai vendo passo a passo de como isso funciona, tá? Aí, colocou o implante no meio do alvéolo, parafusa ali no meio um cilindro provisório, isso é um cilindro provisório de titânio, tá? Parafusa esse cilindro provisório no implante, parafusa com cuidado, tá, gente? Porque normalmente esse é um implante que não trava muito bem. Aí o que você vai fazer? Resina Flow numa mão, fotopolimerizador na outra mão. Por isso que é bom ter um bom fotopolimerizador, tá? O Valo, Blue Phase, fotopolimerizadores potentes. Porque você vai fazer isso, olha, você vai encostar a ponta da Flow no cilindro, vai soltando, vai correndo com a Flow até encostar na parede do alvéolo, certo? E você não pode deixar essa resina Flow escorrer lá para dentro, por isso que você imediatamente fotopolimeriza, tá? Então o que você está fazendo aí nessa imagem que você está vendo no vídeo, você está fazendo ali uma cúpula, você está fazendo ali o teto do alvéolo, sem deixar isso cair lá para dentro, porque pensa nisso, lá para dentro é biomaterial que já está colocado ali, lá para dentro tem um implante, se você não domina, se você não tem essa habilidade, não faz, certo? Mas olha lá o cuidado que você precisa ter. Existem outras técnicas mais fáceis para fazer o cicatrizador personalizado, tá bom? Mas não dá para mostrar aqui, é que essa é a que eu gosto de fazer, certo? Coloca o cilindro, coloca o implante, bota o cilindro provisório ali,
faz o teto, faz ali a limite da margem do alvéolo e aí desparafusa o cilindro provisório do implante. E o que você vai ver? Ó, você vai ver essa imagem aí, ó, tá vendo? Eu tenho o quê? Somente ali ali a anatomia da borda do meu rebordo ali, tá? Da embocadura do meu rebordo, certo? Então essa é a primeira etapa que você vai fazer isso direto na boca, toma muito cuidado com esse procedimento, mas essa é a parte que exige bastante habilidade, tá? Aí eu vou mostrar para você o próximo vídeo como você vai dar o acabamento desse cicatrizador personalizado. Olha aqui, vou colocar o vídeo aqui para você ver. Aí você pega esse cilindro provisório, que é onde você já marcou ali a embocadura do rebordo, parafusa isso num análogo de implante e aí, fora da boca, você vai trabalhar o perfil de emergência. Você vai acrescentando resina flow. Eu gosto de virar, tá vendo? Você vira o cicatrizador, você vira o análogo do implante de cabeça para baixo. E aí, conforme você vai colocando a resina flow, essa resina já vai escorrendo e já fazendo o formato do perfil de emergência que você precisa. Isso é muito legal, isso é muito fácil de fazer, tá? Curva de aprendizado, tá bom, gente? No começo vai ser horrível, vai demorar pra caramba para fazer. Mas quando você começar a acertar uma prótese atrás da outra, quando o seu paciente começar a falar que ele nem sabe qual é a prótese que é implante na boca dele do natural, você vai entender que valeu a pena você fazer esse investimento de tempo no momento da cirurgia, você demorar mais na cirurgia, para depois você economizar muito tempo em sessões de condicionamento gengival e para que você economize muitos pacientes que eventualmente reclamariam para você de um molar que impacta alimento toda hora, para uma prótese muito melhor que você vai conseguir fazer, tá bom? Eu gosto de usar essa roda de diamantada, né, uma Cerapol, porque ela é bem agressiva, então ela faz o desgaste e já um pré-polimento desse cicatrizador personalizado em resina flow, certo? Resina flow, ele é um material muito prático para você fazer isso. Eu uso muita resina flow na minha prótese sobre implante. Para tudo que eu faço, eu uso muito a resina flow, porque é um material muito limpo, muito fácil de trabalhar, certo? Aí você trabalhando o perfil de emergência, aquela área crítica e subcrítica que a gente vai falar já para vocês, já falei muitas vezes, tem as aulas sobre isso. Trabalha essa área crítica e subcrítica, dá o polimento ali naquele pescoço, aquele primeiro milímetro, que você precisa manter esse primeiro milímetro com o mesmo diâmetro do seu implante, para que você não tenha compressões ósseas ao redor da plataforma do implante. Olha aí que bonito, perfil de emergência pronto. Tira o excesso do seu cilindro provisório que ficou ali, tá bom? Lembrem disso, você tem o cicatrizador personalizado como um provisório que você corta ele no nível gengival, dá o acabamento, tá bom? Porque um cuidado que você precisa tomar quando você faz um implante Cone-Morse, você tem mais dificuldade em colocar e tirar os cilindros, né? Então tome muito cuidado para você não, quando utiliza um implante Cone-Morse, você não apertar muito esse parafuso, tá? Porque senão você não consegue soltar o cilindro provisório, tá bom? Então viram aí como é simples a técnica lá, o seu cicatrizador personalizado está pronto e você instala isso no dia da cirurgia e aguarda o tempo de cicatrização, não precisa fazer nada, tá bom? Olha o meu amigo Bruno, entrou quanto tempo, Bruno, parabéns pelas suas fotos maravilhosas, tá bom? Gente, e aí, para finalizar, eu quero mostrar para vocês também uma última imagem que eu deixei aqui separada, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, tá? Para sintetizar tudo que eu falei aqui, não dá para falar tudo, infelizmente falta um monte de coisa para falar, só que vê a aula completa, tá tudo lá no YouTube, tá? Digita lá Daniel Hiramato no YouTube e acessa o canal, se você gostar, curte lá, se inscreve e essa aula tá completa lá no canal, tá bom? O nosso objetivo é passar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis que a gente conseguir, tá bom? Então, olha só que imagem essa aqui, olha que delícia você olhar isso daqui. Tá? Cicatrizador personalizado feito no dia da cirurgia, nem sutura foi dado.
e você avalie isso aqui depois da fase de cicatrização. Quando você tira esse cicatrizador personalizado, olha só que imagem que você vê, gente. Olha isso, tá? Então, você sabe que você não vai fazer aquele molar com formato de coração, que impacta alimento, que atrapalha o seu paciente, que atrapalha a vida toda do seu paciente, tá? Então, a gente vai parar de usar esse cicatrizador pré-fabricado aqui embaixo, a gente vai começar a fabricar os nossos próprios cicatrizadores de acordo com cada paciente. Olha que cuidado você vai ter de fazer um cicatrizador para cada paciente seu, certo? E aí você vai pensar que você ajudou a melhorar a vida de muita gente fazendo esse procedimento, você ajudou a fazer próteses muito melhores, muito mais parecidas com a natureza. E eu falei para você, quando você consegue preservar o que a natureza criou, você já é o máximo, certo? Não tenha a pretensão de ser melhor do que a natureza. Se você for igual, você já é o máximo. Então, fazer cicatrizadores personalizados é a melhor forma que nós temos hoje para conseguir fazer um molar, uma região posterior, um dente na região posterior, o mais parecido possível com o natural. E só quem tem um molar unitário na boca de implante sabe a dificuldade que é quando você não tem o perfil de emergência preservado, tá bom? Então, pensem nisso, vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora da cirurgia. No pós-operatório, algum cuidado especial, você só deve orientar o seu paciente para tomar cuidado com qualquer tipo de carga que possa exercer sobre esse cicatrizador personalizado. Eu costumo ter um acompanhamento bem próximo nesses primeiros 15 dias, quando a gengiva ainda não está cicatrizada, que ela pode sim, de repente, contaminar. Então, presta muita atenção no pós-operatório, nos primeiros dias. Se você vê que o biomaterial saiu, que você teve ali alguma infiltração de placa por baixo do cicatrizador personalizado, tire o cicatrizador personalizado, lava tudo, coloca um cicatrizador convencional e sutura. Você tentou, pelo menos, tá? Mas normalmente não vai acontecer nada disso, tá? Normalmente você vai ter um pós-operatório muito tranquilo, seu paciente praticamente não percebe o que você fez, porque é tudo muito pouco traumático, certo? E para moldar esse perfil de emergência? Legal, excelente pergunta. Aí você vai ver as aulas que a gente já vai colocar no canal, não sei na sequência qual tá bom? Mas essa aula eu já gravei, que chama-se Como Personalizar o Transfer de Moldagem. Você vai utilizar um transfer personalizado, tá? Vai ter aula no canal, toda segunda-feira a gente coloca aulas novas no canal. E aí, durante a semana, na quinta-feira, eu faço a live dessa aula, certo? E você vai conseguir acompanhar isso lá, como que você vai fazer um perfil, um transfer de moldagem com um perfil personalizado para esse perfil que você conseguiu. Tá legal? Fiquem aí acompanhando, vocês vão ter muito conteúdo de qualidade, a gente tem gravado isso com muito carinho para vocês, para que a gente consiga transmitir um conteúdo muito bom, com muita qualidade e com muita experiência clínica, embasada em ciência, que a gente levou anos para conseguir aprender e a gente até hoje apanha na clínica, mas nossos pacientes são muito exigentes, por isso que eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês nessas dúvidas que vocês tiverem, dúvidas que com certeza vão ajudar vocês no dia a dia clínico de vocês, tá? Tudo que você aprender aqui, tudo que você aprender nas aulas é para usar no dia seguinte, você com certeza vai conseguir, vai ajudar muito você, vai ajudar muito os pacientes. Eu sempre digo que o melhor de ser professor é que o benefício que você faz ele é exponencial. Você ensina uma quantidade de alunos e essa quantidade de alunos replicam esse conhecimento e beneficiam muitos pacientes. Então, quando você ensina, especialmente quando você é um professor dessa área de odontologia, pensem nisso, a gente ensina, né? A professora Evelyn está aí, ela sabe disso, né? O quanto é legal essa nossa missão, né? Ensinar pessoas que vão ajudar outras pessoas e o nosso benefício ele começa a crescer exponencialmente, isso é maravilhoso de ver, tá bom? Agradeço a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Se você gostou, encaminhe esse conteúdo para algum amigo seu que com certeza vai poder também se beneficiar com isso, beneficiar os pacientes deles. Acompanhe todo o nosso conteúdo no canal, se inscreve lá no canal. Se você gostar das aulas, curte, deixa um comentário, sugere aulas. Eu vou ficar muito feliz em poder atender e tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? Meu Instagram está aí.
Dúvidas que ficarem aqui de hoje, coloca lá no direct que a gente responde, tá bom? Obrigado a todos que participaram, que mandaram as perguntas aí, e eu espero vê-los na nossa próxima live, tá bom? Um luxo. Obrigado, viu? Até a próxima, gente. Valeu. Bom descanso, boa noite, até a próxima.